Viu? Falei, tá oscilando. É. Mas tava o som aí saindo ou não? Começar do zero? Meu Deus. Então estamos começando aqui mais uma edição do No Ar com a Hamilton Trevisan. Hoje recebendo aqui a Érica Garcia. Para você que está acompanhando a gente aqui agora sim, agora estamos ao vivo pelo YouTube. Pra galera, tínhamos uns probleminhas técnicos aqui. A gente tá nesse negócio de YouTube, Instagram, tá vendo um negócio desse aí. Se continuar esse treino, vamos meter o Instagram pro limbo e vamos ficar só no YouTube. Eu acho que é melhor, viu, André? Pra evitar qualquer coisa. Eu não tô bastante. te ouvindo, mas... Bom, então pedir licença para a Érica rapidinho, só para a gente falar rapidamente aqui dos nossos patrocinadores novamente, que agora sim estamos ao vivo pelo YouTube. Para você que está acompanhando aqui com a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, tá? Hoje com a gente por aqui, você sabe, nós temos a Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, a Montana tem tudo aquilo que você precisa para você fazer o melhor negócio da sua vida, tá? Não esqueça, Montana Automóveis, QR Code aqui na tela, sempre com aquele plano especial para você adquirir o seu carro, fazer a troca ou até mesmo vender. Agradecer aqui o Lucas Zago do Mercado Mestre, para você que está a fim de vender o seu produto, a sua empresa entrar com tudo aí no Mercado Livre. O Lucas Zago tem uma mentoria sensacional que você viu aqui também nos nossos patrocinadores, onde você pode aí pegar o seu produto e ganhar muita grana, com certeza, pelo Mercado Livre. Não esqueça, tá? Só você clicar no QR Code e você também vai ter mais informações. Vamos falar do Colégio Invictus. Já começou o ano letivo em 2025 e no Colégio Invictus, você sabe, tem a Geração Invictus. Lá você tem o Shark Tank School e vai ter um monte de novidades. Então, para você que está em dúvida ainda onde levar o seu filho, onde matricular o seu filho em 2025, ainda está no comecinho do ano, né? Vá para o Colégio Invictus, vá conhecer a escola, que com certeza você vai se apaixonar. Falar aqui do Sanso Estúdio Automotivo. O Sanso é o nosso grande parceiro aqui, é muito mais do que um simples lava-jato, é uma estética automotiva de qualidade que deixa o seu carro com certeza incrível. O Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto região é no Fernandão, loja.fernandãobebidas.com.br, @Fernandão Bebidas no Instagram, tá bom? E para você ter aí sempre as melhores bebidas e as melhores marcas. E é claro, pra gente fechar, falar da T-Flow, a marca dos artistas, lembrando que do dia 6 ao dia 8 desse mês, tem para você aí um bazar da T-Flow com preços incríveis. Não vai ser na loja, vai ser na Coronel 3933, com descontos especiais para você. Beleza? Agora sim, estamos com a nossa convidada aqui hoje, Érica Garcia. Mais uma vez, seja bem-vinda. Estávamos com problemas técnicos, estava ao vivo pelo Instagram, mas não pelo YouTube. Então agora sim, apresentar essa mulher maravilhosa que é a nossa convidada aqui de hoje. Boa noite, é um prazer estar com você sempre. Muito bem. Ô, Érica, a gente já começa aqui, eu tava falando para quem tava no Instagram, sim, a quantidade de pessoas que te ama, né? Eu tava vendo aqui o nosso feedback, as pessoas respondendo aqui pelo nosso Instagram, na caixinha de perguntas que eu deixei no Insta. Pô, que legal que a Érica vai. Pô, eu admiro muito ela, o jeito que ela se veste, o jeito que ela comunica, o jeito que ela lida, né, com tudo que acontece e principalmente o posicionamento dela, a maneira como ela grava. Eu falei, pô, mas que bacana, né? Porque quando acontece isso, que a gente tem esse feedback antes do bate-papo, eu fico muito mais feliz ainda. Eu também fico muito feliz. E lá realmente eu tenho seguidores fiéis, que eu falo, gente, todo dia eles me mandam, são eles, eu falo, que me dá força também aqui para seguir. Então, cada uma que me manda assim, Érica, eu amo vir te ouvir aqui. Tem dia que eu não tô bem, eu venho te ouvir. Eu falo, opa, eu tô no caminho certo, é isso aí. Legal, eles que me direcionam aqui. Bom, a Érica, a gente já bateu um papo no Pacabá, uns 3 anos atrás. Ela participou do Pacabá Hot, né? Que é um programa que a gente tem lá na Rádio Líder, toda sexta-feira, para maiores de 18 anos. A gente falou muito sobre a Uzi Isis Lingerie, que na época a gente fez um programa mais direcionado para isso, né? Onde a gente estava falando sobre a empresa dela, lingerie, também produtos sexólogo, tudo mais, também, né? E também a parte também que ela dava as suas mentorias, orientações femininas, quando fazia. Que inclusive foi uma das coisas também, na época, eu lembro que foi um dos Pacabá que teve mais participações. Sim, foi sensacional mesmo. Né? Muitas perguntas, né? Foi incrível. E não foi só sobre sexual, né? Foi além disso. Sim, que Pacabá foi muito legal. Demais. Porque às vezes é isso, né? Às vezes quem tá ouvindo, né? Tá no trânsito, ouvindo a rádio, o pessoal fala assim, poxa,
eu queria muito falar com ela, mas eu tô meio assim, eu vou mandar uma pergunta lá. Todo mundo morre de vergonha. Que aí depois eles ficam meio assim, não vai falar com o nome da pessoa e acontece isso aí. Bom, aqui no comecinho a gente estava falando com ela de onde veio a Érica. Você nasceu em Monte Aprazível, então? Sim, sou de Monte Aprazível. Nasci lá, fui criada, aos 12 anos vim embora pra cá com a minha família, com a minha mãe e os meus irmãos. Aí minha irmã, como ela é 10 anos mais velha que eu, ela ficou casada e eu fiquei morando com ela. Sim. E aí você estudou lá também? Estudei até uma certa idade, depois vim estudar aqui, estudei no Seno Belino, Barra Serra, ali perto do... Sim. Estudei ali até a 8ª série. Muito bem. E aí você começou a trabalhar também com vendas, é isso? Sim, trabalhei no shopping, no Rio Preto Shopping. Na verdade, eu trabalhei no Beto Calçados, 5 anos, fui pro shopping. Aí lá no shopping servia mesa, vendia bolo. Fui trabalhar na loja de roupa, que era muito difícil. Quem era contratado na loja de roupa tinha que ser paniquete, né? Tinha que ter corpão. E eu era magrelinha, raquítica. Só era comprida. Aí consegui ser contratada numa loja de roupa. De lá eu fui ser gerente de outra loja, de franquias. E ser supervisora por 10 anos. Muito bem. A gente estava falando em relação a vendas, né? Que é muito interessante até quem está em shopping, porque, como se diz, é como se fosse uma pessoa desempregada procurando emprego todo dia, né? Sim. Porque você tem as suas metas, você tem as coisas que você precisa bater e às vezes a gente vê muito isso. A loja, ela se prepara, faz uma coleção especial, né? E do nada surge uma novela, por exemplo. Aí na novela tem uma atriz que usa uma roupa, um acessório, e aí tem que mudar tudo aquela coleção. E era uma correria muito grande. Muito louca, né? Na época, em relação ao shopping, né? Em relação assim, até eu tava falando para ela assim, eu tinha uma curiosidade de saber se as funcionárias da loja, se elas tinham desconto de comprar na loja, né? Porque você vê lá todo mundo muito bem vestido, você não vai chegar lá para trabalhar de qualquer maneira, né? Sim, tem um certo desconto, né? Mas para quem é obrigado a usar a roupa da loja, eu acho que tem um desconto mais alto. Entendi. Sabe que uma vez eu vi uma reportagem de um cara que ele tinha uma loja, aí o que ele fazia? Tinha algumas roupas que não saíam. Sim. Não saíam de jeito nenhum. Aí ele pegava aquelas roupas, ele vestia as funcionárias. Sim, é uma forma de venda. E pedia para as funcionárias dar uma volta no shopping. É bem isso. E ela andava lá e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouquinho a moça fala, nossa, que roupa bonita você comprou naquela loja ali. É uma técnica de venda, hein? Sensacional. Aí daqui a pouquinho ela vê a mulher trabalhava lá na loja. Você acha que eu dou lingerie para as minhas funcionárias ou não? Tá vendo só? Ô, Érica, essa questão de vendas é uma coisa que é muito apaixonante, né? Sim, eu amo. Porque muita gente vai por uma oportunidade, uma necessidade de trabalhar. Tem muita gente que trabalha e não gosta muito, mas tem gente que tem o dom para venda, né? É que, na verdade, as pessoas, quando buscam venda, buscam para pagar uma faculdade, busca para ajudar a família, né? Nunca busca vendas porque gosta. Eu fui descobrir que eu gostava de vendas, já era gerente. Porque eu fui numa palestra, o cara falou assim, olha, o que você está buscando da sua vida? Você está fazendo faculdade do quê? Eu fazia faculdade de educação física. Para pagar a faculdade, eu vendia, só que eu amava aquilo. Ele falou assim, não, por que você não faz faculdade de vendas, então? Aí eu, caramba, é verdade. Por que eu não fiz faculdade de vendas? Porque não existia na época também. E aí eu falei assim, nossa, é isso aqui que me sustenta. Aí me formei, fui dar aula. Quanto eu ganhava? Menos da metade. Falei, nem pensar. Vou ficar nas vendas mesmo, que é o que me dá dinheiro. Então, isso, e às vezes é uma escolha que a gente tem, né? Sim. Por exemplo, você estuda, você tá lá com o seu canudo na mão, mas você fala, pô, isso aqui não tá dando dinheiro. Não é. E você tem que... Não te sustenta, né? Como que você vai abandonar tudo? Você opta por fazer uma outra coisa, né? Exato. A Luciana tinha mandado uma perguntinha aqui pra gente na nossa caixinha, falou assim, Hamilton, primeiramente, parabéns pela escolha da convidada, ela é sensacional, admiro muito ela. E olha só que bacana, as primeiras lingeries diferentes eu comprei na loja dela. Luciana, um beijão pra você, obrigado, viu? E tem isso também, que às vezes a mulher, ela quer ter uma lingerie diferente, ela quer usar uma coisa mais sensual, mas às vezes ela fica meio retraída, ela chega num lugar, talvez numa loja, e não vai ser bem atendida, e a gente só ouve elogios em relação a Isis, né? Sim, porque lá nós temos técnicas de vendas. Exatamente, só. Vamos, ideal, aos poucos, né? Nós vamos descobrindo aqui os segredos. Na verdade, cada mulher que entra dentro da loja tem que ter uma técnica de venda diferente, né? E aí você tem que ter o cuidado, porque cada mulher tem uma ferida diferente, tem um machucado diferente, né? Você vai mexer com o íntimo da mulher. Então, é bem complexo. Então, as meninas são treinadas
para ir bem devagar, sentindo cada uma, seu jeitinho, para colocar. Geralmente entram buscando o básico, mas saem com rendado bem lindo e confortável. Entendi. Ó, pra galera que tá assistindo a gente, pra você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal ao lado, rapidinho, tá? Menos de 1 minuto, você já vai estar liberado aí pra poder mandar sua perguntinha e interagir com a gente aqui hoje no ar, recebendo aqui a Érica Garcia. É isso aí, gente. Faz jus aí, hein? O Jonathan tá mandando aqui, o Jonathan Modesto. Um beijo, Ericota. O Lázaro também tá mandando um abraço aqui. Valeu, Lázaro, um abraço aí também. A galera que tá acompanhando a gente aqui pelo chat. Hoje nós temos uma visita encantadora também, que o nosso querido Ita tá aqui do outro lado, né? Assistindo a gente, acompanhando tudo o que tá acontecendo. Sobre a sua... em relação à venda, a gente percebe que, por exemplo, você começou vendendo e tal, de repente você já era uma gerente. Sim. Né? É uma responsabilidade maior. E como que foi quando isso chegou nas suas mãos? Não, agora quem manda nessa bagaça aqui sou eu que vou organizar. Não foi bem assim, não. Não? Não sabia nada. Deus vai lá e fala assim, não, eu quero você, quero te treinar. Escolhe, pronto. E aí foi uma supervisora, eu fiz uma venda para ela de R$ 1.200 na época. Eu tinha 26 anos. E ela falou assim, olha, eu achei uma gerente para nossa loja. E aí ela chamou a líder de São Paulo, trouxe essa líder de avião para cá naquela época, né? E essa líder foi me conhecer e ela falou assim, nossa, eu vendi mais 1.500 para ela de roupa. E aí ela falou assim, nossa, mas você vai lá buscar essa moça para ela ser líder da nossa loja. Beleza. Passou um mês, ela apareceu lá e falou, ó, ela entrou dentro da loja me intimando assim, ó, você vai ser minha gerente. Aí eu falei, como assim? Nem sei o que é ser gerente. Mas na minha cabeça já tinha isso tudo construído, Hamilton. Eu sempre idealizei as coisas na minha cabeça. Olha, eu tô aqui, mas eu quero estar lá, na frente. Mas aqui eu faço com excelência. Mas eu quero estar lá. Entendi. Eu sempre mentalizei e sempre busquei. E aí eu falei, tá bom, quanto você me paga? Não, primeiro a gente vai fazer um jantar para você, nós vamos te levar num lugar legal. Eu falei, caramba, já tô gostando. E aí foi com o dono da loja, me levaram para um jantar. E o Ítalo já... era casado comigo e tudo. E eu falei, gente, não é meu mundo. Ele falou, não, Érica, vai embora. E aí fui para São Paulo, fiquei 30 dias, chorei um dia. Falei, Ítalo, vem me ver, pelo amor de Deus. Ele foi para lá um final de semana. Fiquei 1 mês em São Paulo treinando. E aí voltei e arrebentei com tudo. Olha aí. Fiz 3 lojas dele crescer absurdamente. Aí veio... né, o surgiu ali uma nova Érica. Aí não, ele me mandou embora, que meu salário estava muito alto. Nossa. Mas o cara também, o cara pega e faz... a mulher faz 3 lojas do cara crescer, né? Ter vamos dizer assim, um desempenho absurdo. Aí o cara vai, ao invés de aumentar o salário, vai e manda uma pessoa embora. Tava bem alto mesmo. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí ele me demitiu, eu tava grávida da Isis. Nossa. Aí ele falou, não, aí não tem como fazer nada, ele me pagou tudo certinho, ele foi esplêndido. Tudo que eu aprendi nesses 10 anos foi ele que pagou. Então eu sou muito grata. Sim. Todos os cursos que eu fiz lá atrás, que hoje é coach, eu fazia 1 ano de curso, eu vinha e aplicava na loja. Então eu falo que eu sou muito grata a ele. Paulinho, sou grata a você, muito obrigada. Nunca tive a oportunidade de falar isso, tô falando. Que bacana. Porque realmente assim, de uma... vendedora, né? Você partiu para uma gerente. Sim. E de repente você pegou todo esse aprendizado, foi para lá, sim, conheceu. E a construção da minha loja, tudo, eu devo a ele, porque eu consigo olhar com os olhos que ele me dava total autonomia nas 3 lojas. Sim. Então hoje eu consigo olhar... Eu quebrei uma vez também, mas aí deixa lá atrás, né? Só lembranças. E aí hoje eu falo, nossa, caramba, onde eu cheguei? Quando você saiu, quando ele te mandou embora, você já montou a Isis ou não? Não, fui dar as mentorias. Sim. Que eu já estava conciliando com a liderança das lojas. Sim. E aí eu já tinha 5 lojas. E quando ele me demitiu, ele falou, é isso que você vai fazer. E aí eu comecei a vender de sacola lingerie para complementar. E comecei a pegar lojas. Empreendedores que tinham acabado de começar, não sabia criar metas, desenvolver funcionários, né, vendas. Então eu comecei a ir para essa área. Eu peguei várias lojas pequenas e franquias, como eu era acostumado com franquia, né? E aí comecei ali. Tinha umas 10 lojas nesses 9 meses de gravidez. E... o que mais? E vendia lingerie de sacola. E aí um dia, cheguei em casa e falei, Ítalo, eu vendi R$12 mil.
Aí ele falou assim, você tá doido? Eu falei assim, eu vendi de carro. Aí ele falou assim, você tem que abrir a loja. Sim. Aí foi onde começou a surgir o desejo de abrir a loja. Porque era uma loucura, uma correria, né? Sim, era maluquice. E grávida ainda mais o carro, como é que ficava cheio de lingerie o dia inteiro, ficava não é? mesmo. Aquela bagunça. E uma coisa que a gente percebe, né? Que às vezes a pessoa ela já quer direto o sonho, né? Ela já fala, eu tô vendo alguma coisa ali, eu já vou montar alguma coisa para poder ver. Às vezes a pessoa não passa por esse teste, ela tem que passar por... Hoje eu sempre penso assim, né? Que tem horas e momentos para as coisas acontecerem, né? E a gente às vezes não percebe isso na hora e quer para já. Exato. E não é aquele momento, às vezes nem é aquilo, né, que você vai fazer, né? Tem que ver qual que é o propósito que a gente vai fazer em cima disso. Né? E aí a gente, quando você chegou e falou assim, 12 conto, sim, né? Agora a gente tem que dar um jeito de montar alguma coisa. Só que aí, montar o seu próprio negócio, né? Porque você aí vem o medo. Administrar empresas de outras pessoas e com a sua competência, você fazer a empresa da pessoa crescer, né? Ter números absurdos. Mas você falar, e agora? Agora é meu, agora o negócio eu não posso errar. E eu já tinha errado uma vez, né? Sim. Eu e o Ítalo, a gente chegou a perder um apartamento com dívida. Então, a gente não podia errar. E quem veio com essa ideia foi uma das minhas mentoradas, que eu dava curso de liderança para as gerentes dela, para as líderes, e ela falou, Érica, abre uma loja aqui no shopping. Ela tinha 5 franquias. Eu falava assim, não quero isso para minha vida mais não, tô bem assim. Aí ela falou, não, você vai abrir uma loja aqui no shopping. Aí um dia eu tava na porta da loja dela, ela falou assim, ali, tua loja vai ser ali. Aí eu comecei a olhar assim, e falei assim, gente, sério? E eu comecei a ver a loja mesmo. Falei, nossa, que sensacional seria. Eu mandei uma proposta pro shopping, que ela ficou me infernizando para fazer. Fiz a proposta, cheguei em casa, contei pro Ítalo. Ele falou, se for de Deus, vai acontecer. Eu falei, aí me pediram um fiador. Falei, não vou chamar ninguém para ser meu fiador. Por mais que a gente tenha, né? A gente não quer pôr as pessoas no rolo, né? Aí eu falei, não vou. E nem tinha dinheiro, tá? Nem tinha dinheiro para abrir a loja. Aí eu falei, você quer saber? Vou. Não tem fiador. Aí minha sogra falou assim, não, eu te empresto 30 mil reais que eu tenho na minha conta. E era de fundo de garantia, de aposentadoria. Eu falei, nossa, que responsabilidade. A pessoa, se eu perco esse dinheiro. Ela falou, não, quando você começar a render, você me paga de volta. Então ela me deu um tempo, assim. Aí eu falei, beleza. Aí o shopping falou assim, precisa de fiador. Eu falei assim, não tenho. Eu falei, deixa, não é pra ser, vai. O Ito falou, não é pra ser. Mas não deu 20 minutos, o shopping me ligou. É sua loja. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, uma pessoa aqui dentro do shopping falou que você é confiável. Eu falei, caramba. Eu acho que era essa empresária que Sim. Ela é muito gente boa mesmo, eu acredito que seja ela. Nunca fiz essa pergunta, mas eu acredito que seja ela. Eu falei assim, tá bom, mas sem nada, não tem que dar nada? Ela falou, não, pode vir, a loja é sua. Que legal. Então as coisas foram acontecendo que tinha que acontecer mesmo. E você sabe que e a gente ter uma loja no shopping é uma outra coisa, né? Sim, é uma abertura muito grande. Hoje era no Plaza, né, minha loja. Sim. Eu sou muito grato também, porque foi onde abriu, assim, né? Quem abriu as portas. Hoje é na Redentora, tem um ponto muito legal. Passei a pandemia lá no Plaza, mas eu falo assim, nossa, foi a porta que abriu todo mundo ali na frente no shopping, é incrível. Mas agora na Redentora, onde eu tô, é melhor. E quando você tava já com a sua loja, né? E tal, e já tinha visto, por exemplo, o logo seu é muito bonito. Sim, né? É um logo que ele é muito legal. É atrativo, né? E aí quando você já tava com a sua loja, assim, quando você já viu tudo prontinho e tal, qual que é a sensação de falar assim, aqui agora é... Medo. Isso é o principal. E os boletos. Tem que pagar. Fiquei, eu acho que uns 3 anos pagando boleto em protesto. Olha aí. E aí eu ficava pensando, eu tenho 30 mil para pagar pra minha sogra. E aí? Chegava em casa chorando, com a Isis pequena. E o Ítalo falava assim, vai dar certo. E o dia que eu descobri a gravidez da Isis, eu tinha acabado de ser demitida e o Ítalo ganhava R$1.500. Nossa. Porque ele tinha abriu mão também do trabalho para começar a advogar naquela época. E aí eu falei assim, caramba, o que nós vamos fazer? Aí ele falou, volto para casa da minha mãe. E nós fomos morar no fundo da casa da minha sogra em 2 cômodos. Cara, a sua sogra também é um anjo. Ela é maravilhosa. Sensacional. E outra coisa também que a gente percebe é isso, né? A maioria, que às vezes as pessoas não imaginam isso, mas a maioria dos empresários empreendedores tá tudo assim, gente. É pagando, Sim. É cheque devolvido, é boleto vencido, é coisa protestada. Eu comecei a ver que a loja começou a dar certo 5 anos, quando eu fiz o coquetel da loja e foram quase 100 pessoas. Sim.
E aí eu falei, o Ítalo falou assim, você tá vendo quantas pessoas tem aqui? Eu falei, eu tô. Ele falou assim, deu certo. Aí nós vimos que a gente já estava pagando boleto em dia, a gente já estava conseguindo comprar coisa à vista, a gente já estava pagando minha sogra. Aí eu falei, nossa, que sensacional, é prazeroso demais. Então não desista. Esse é uma, eu ia falar agora, não desista. E quando foi que você vendeu 12 mil de novo? Demorou um pouquinho? Ixi, nem me fala, demorou bastante. Meu A Deus. gente acha que é fácil, né? Não é, né? Não é fácil, mas hoje tá super bem. Melhor a gente ver agora. Vamos ver agora. Falar das coisas que acontecem aqui, né? Quem mais tá mandando um alôzinho pra gente? Que é a Marcela. Érica, sua trajetória é marcada por desafios e superação. Como esses momentos difíceis moldaram a sua visão sobre a vida e os negócios? Meu Deus. Marcela, obrigado, viu? Um beijão. Beijo, Marcela. Foi marcada de muitas coisas difíceis mesmo, mas eu sou muito grata. Eu sou uma pessoa que eu descobri a gratidão muito cedo. E tudo o que acontece na minha vida, independente de ser bom ou ruim, eu sou muito grata. E eu tenho uma inteligência emocional muito boa, acredito, porque eu vim me moldando, né? O meu comportamento, mudança. As pessoas falam do meu vestir, não foi sempre assim. Minha posição como mulher não foi sempre assim. Então, eu costumo dizer que uma força maior, Deus, ele vem me moldando no decorrer da minha vida. E eu olho para trás da minha vida e eu olho aquela Érica, eu precisei passar por aquilo. Eu precisei sentir aquilo. Eu precisei, porque aos 14 anos eu tentei suicídio. E aí, quando eu olho aquilo, eu falo assim, gente, eu precisei sentir aquilo para poder ajudar outras pessoas hoje, para poder direcionar outras pessoas hoje. Então, quando eu passei naquela entrevista aos 26 anos, eu falo que já era Deus me encaminhando para que acontecesse isso hoje. São 19 anos de transformação. São 19 anos de mudança de comportamento. Lá atrás, quando eu descobri o que eu amava fazer, que era vendas, que era o comportamento humano, eu comecei a desenvolver tudo em mim. Então, eu falei assim, primeiro eu, para depois ajudar o outro. E aí as coisas que foram acontecendo na minha vida. Eu costumo dizer que as oportunidades passam na sua frente. E passa muito rápido. E aí depende de você, não é? E tem gente que não sabe se aquela oportunidade é para ela, né? Sim. A chance. Ou o medo, ou o receio, ou outra medo, coisa. Né? Geralmente é o medo. A crença, onde você foi criado. E eu vim de um lugar muito simples. Eu vim de um lugar que... Mas minha mãe sempre ensinou a gente, olha, independente de onde você estiver, seja você. Fale de onde você veio, quem você é. E eu sempre fui assim, sempre fui autêntica. Sempre fui de falar, de fazer amizade. Onde eu for, eu faço amizade. Por isso que eu casei com o Ítalo. Porque ele é a mesma pessoa, ele faz amizade. E por isso que deu certo. E eu sou essa pessoa. E se você não complementar na minha vida, naquele momento, não tem problema. Foi ali, naquele instante, e tchau. Tanto que quando movimentou tudo da Isis, eu falei, caramba, quantas pessoas eu conheço? Sim. Quantas pessoas passaram pela minha vida? E quantas coisas boas eu fiz na vida dessas pessoas? E aí, você fez o que na vida das outras pessoas? Fica a pergunta aí, né? Porque se você está fazendo mal, você não vai receber o que eu recebi. Porque o amor que eu recebi, minha família, minha filha, foi absurdo, assim, do mundo inteiro. E aí você fala assim, nossa, quantos amigos eu tenho, cara, quantas coisas boas eu gerei nos outros. Isso é sensacional. E você sabe que é uma coisa que outro dia eu estava fazendo comparações com pessoas que eu conheço, né? E não que eu sou melhor do que, pelo amor de Deus, nada a ver isso aí. Mas eu falo assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa nesse mundo, né? Você veio nesse mundo para quê? Para você passar dor de cabeça nos outros, para você dar trabalho para os outros, ou para você criar alguma coisa, né? Então, a gente precisa ver o que está acontecendo. É numa questão de você produzir, de você fornecer, de você comunicar, de você fazer alguma coisa. Tem que ter alguma coisa que Deus colocou no seu coração, esse propósito. Às vezes pode ser que demore um pouco mais para você se encontrar, mas tem que ser através dele que você vai descobrir o porquê que você está aqui. Sim. Porque não é possível que é em vão. Vou colocar você lá para você viver. Não tem. Não tem que ter sentido, alguma coisa, né? E tem gente que não procura esse propósito. E isso me dá um negócio, porque eu falo assim, às vezes a gente vê uma Calma. pessoa... Não, vou explicar. Então, por isso que é uma das coisas que
queria falar. Porque na hora que a gente olha na pessoa, fala assim, poxa vida, mas a pessoa tem a mesma oportunidade tudo, que eu. e não vai. Ou tem até mais, né? Por que isso acontece, Érica? Ó, primeiro, no ambiente que você nasceu, seus pais, né? Que gerou em você. A gente nunca sabe o que a pessoa passou dentro da casa dela. São filhos que são tirados de mãe, são pais que são mães que tiram filhos do pai. Aí tem briga, tem violência, aí tem abusos, né? Sim. Depende muito do ambiente em que você vive, em que você é criado. Por exemplo, vou dar exemplo dos meus filhos. Nós sempre estimulamos eles a tudo, a ser feliz, a viver e a viver o que eles sempre desejaram. A gente caminha, né, ensina o caminho e vai. Agora, você, Hamilton, me responde, como era a sua família? Não, a estrutura? Não, tudo fora de base. Então, você tem que ver, geralmente, a estrutura dessa pessoa que ela não consegue enxergar lá na frente. Eu consegui enxergar por quê? Eu vim para Rio Preto, eu mudei meu ambiente. E aí, quando eu comecei a ver o meu ambiente, eu falei assim, caramba, tá tudo errado. Por que a família do meu marido, todo mundo se ama, e a minha família, todo mundo briga? E aí você começa a olhar para aquilo e fala assim, mas isso não é normal. Aí você começa a fazer treinamento de comportamento humano, aí você começa a analisar, você fala assim, peraí, isso não é normal, não é? É o que você está falando. Sim. Eu me dei bem, eu tenho um podcast, eu corri atrás, eu não fico aí me lamentando. Só que de onde você veio? Qual foi a sua estrutura? Algo te direcionou para acontecer isso aqui agora. Então, lá atrás, eu encontrei meu marido, aos 26 anos, que ele me direcionou naquele momento. E eu consegui enxergar um verdadeiro amor de família. E que hoje tem esse verdadeiro amor de família dentro da minha. Que a gente acabou aprendendo a gerar. Mas porque lá atrás só era briga, só era discussão. Então, geralmente vem do ambiente que você é criado. Tem até um memezinho, um desenho, que são fósforos, né? Sim. Tá tudo queimando ali, tem um que puxa para baixo, porque ele não quer continuar do jeito que tá, né? E geralmente, quando você evolui, dentro da sua família mesmo, tem sempre alguém tentando te puxar, ou alguém tentando te derrubar. Fica grudado, né? Fica... bem assim. A gente tem que cortar esse cordão umbilical assim, para poder fazer as coisas, né? E aí, se você quer vir comigo, ótimo, pode vir, não é? A gente é assim, né? Pode vir, tô aqui. Porque, poxa, às vezes você vê uma pessoa que fala, aquele cara ele tem tudo para fazer alguma coisa na vida, Sim. Aquela mulher tem tudo para poder desempenhar um trabalho. Inteligente pra caramba. Né? Dá de 10 a 0 no que eu penso, no que eu falo e tal. Exatamente. E você fala, mas por que não vai para frente nem para trás, né? Mas também a gente tem essa parte da pessoa... Eu não sei se ela se acomoda e para ela do jeito que tá bom. Não sei se é uma falta de querer criar. Porque eu vejo, por exemplo, assim, os meus sonhos. Quarta-feira passada foi a colação de grau da minha filha mais nova. Pra mim, felicidade danada, né? Porque, eu já tô ficando velho também, mas tá lá, tá fazendo a colação de grau. Aí eu vejo pessoas que nem ligam pro filho, Sim. né? Nem aí faz você nada. vai numa criança que tá lá esperando o pai ir, às vezes o pai deu prioridade para outra coisa, ou tem um trabalho que é prioridade, e não vai. Ou não tem a comemoração que você tem. E é isso, mas qual é a crença desse pai? Onde ele viveu? Qual ambiente esse pai viveu? Então, não tem como ele dar o que ele não tem. Só que aí a gente pode ver também que tem as pessoas que são limitadas. Cabeça fechada também. Sim, são limitadas. Tem outras que têm medo. Érica, eu tenho medo. A maioria das minhas mentoradas, elas chegam para mim, Érica, eu tenho medo. Elas não sabem nem o que gera esse medo, mas elas têm medo de dar um passo diferente na vida delas. Elas sabem o que elas querem, mas elas têm medo. E aí a gente busca esse medo de onde vem. Geralmente, algo aconteceu lá na sua infância. E aí é onde eu vejo deslanchar, assim, é muito lindo das minhas mentoradas. Hoje tem algumas aí que você fala assim, caramba, eu ajudei, eu tava lá. Eu fui canal. E é muito sensacional, assim, qualquer um pode. Porque... E você sabe o que eu acho engraçado? Que essas mulheres, algumas que entraram em contato, que mandaram alguma coisa aqui pra gente, tem umas que eram só clientes suas, Sim. Né? E a maneira como você atendia, a maneira como você ouvia, porque ele é meio uma terapia também, Sim. Né? Às vezes, do jeito que você fala, você mudou alguma coisa, uma dica que você deu, uma coisa que você fez, né? E tem aquela que realmente foi a sua aluna. Aquela que, ela é a minha mentora, ela me orientou, eu estava por um caminho completamente diferente. Você já sentou um dia que você estava na sua casa de tarde, no sofá, assim, pra você descansar, ligar a televisão, você falou assim... Gente, mas o tanto de mulher
que eu já mudei o rumo desse povo aí, porque é muita gente. Antes eu pensava assim, antes eu tinha um ego gigantesco. Não, mas não é só o ego, é assim, saber através... hoje eu paro e falo assim, hoje através de mim eu sou usada para ajudar. Exatamente. Então hoje eu tenho essa consciência. E aí é uma palavra. Por exemplo, antes de sair de casa, eu vou usar exemplo, que eu acho que ela está na live, e ela me mandou um áudio, uma pessoa muito importante aqui em Rio Preto. E eu me senti privilegiada, dá até vontade de chorar, sabe? Porque ela falou assim, eu preciso que você me manda algo, uma luz, assim, me orienta. E aí eu me senti assim, caramba, eu vou orientar alguém tão importante assim. E aí eu mandei um áudio, vários áudios por sinal, mandei mais de um. Falei, nossa, muito obrigada por você acalmar meu coração, por você me direcionar. Olha aí. E ela tá vivendo um luto, né, do sogro. E aí eu mandei alguns áudios, ela falou assim, nossa, caramba, como é bom te ouvir, assim. Aí eu falo, obrigada, Deus, por seu canal. Hoje é somente ele. É isso. É isso aí. É isso. É você realmente ser essa ponte, né, que leva uma palavra, o conforto, a força que a pessoa está precisando, que é sensacional, né? Ó, para você que está assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Lembrando que você pode mandar sua perguntinha aqui pelo chat para você estar participando. Enquanto a Érica toma uma água aqui, deixa eu falar aqui da Interessências, que é a nossa parceira também, a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. Lá você encontra matéria-prima para você criar o seu próprio perfume, a sua própria essência, né? Aromatizadores e tudo que você precisa. Você pode, inclusive, fazer o seu curso, vender e ganhar uma graninha, tá? Além disso, também, lá você encontra uma vasta opções, né, para que você possa presentear quem você gosta, quem você ama. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Deixa eu falar da Ana Campos. Ana Campos, ela é a número 1, né, o nome número 1 hoje em consultoria e também em relação a consórcios, tá? E também alavancagem de patrimônios. Você sabe o que é mais bacana? Ela tem um consórcio que você compra e até a 4ª parcela você é contemplado sem dar o seu lance. Tudo isso em contrato, sem golpe, sem dor de cabeça, e você vai conseguir aí o seu carro, conseguir montar o seu negócio, vai conseguir o seu caminhão, conseguir realmente dar aquele upgrade, juntamente com o Consórcio União, tá? Vai lá no @Ana Campos Consultoria para você saber das novidades, tem live todo dia e tem o site anacampos.com.br também, que você vai encontrar. Falar do Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, gente, são 8 lojas. Aqui em Rio Preto você tem 5 lojas, tem também loja em Ibirá, loja em Badibacite e você vai encontrar a loja do Mercadão também na cidade de Cedral. Mercadão Agropet, você sabe tudo que você precisa para o seu cãozinho, para o seu gatinho, para o seu pet, rações, tem também, você vai encontrar vacinas, aquele jeito diferente de dar aquele banho e tosa é sensacional. Mercadão Agropet junto com a gente. Para a gente fechar mais esse bloco aqui, falar da Casa de Carnes Roseiral, famoso açougue do Abel, fica ali na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Carnes inspecionadas, qualidade absoluta, funciona de terça a domingo para você. Tem aqueles espetinhos sensacionais, a cafta da Roseiral é a mais conhecida, o frango assado, então, pelo amor de Deus, aquele tempero e a crocância que só ele tem. E de vez em quando você encontra uma feijoada, uma galinhada, tem também ali, meu Deus do céu, umas panquecas incríveis que só a Casa de Carnes Roseiral tem para você, tá bom? @Casa de Carnes Roseiral no Instagram. A Érica tá recebendo de presente uma caneca personalizada com o nome dela, que é da Interessências, ó. Que é da Encantar e Mimos Afetivos, lindo, tá? Amei. Encantar é da Renatinha, pra você que quer um brinde bacana, quer dar uma cesta, um presente especial. Que lindo, agora que eu vi. E você sabe o que eu tava pensando? Eu falei, cara, eu não falei com ela, não perguntei se tinha acento ou não, mas aí... Tem, agora... mas não tem no registro, mas a gente coloca. Então... Meu marido me chama de Erika. Mas então é isso aí, ó. Então um beijão aí pra nossa querida Renatinha, Encantar e Mimos Afetivos, junto com a gente por aqui também. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Wellington, que tá mandando aqui pra gente, falando que a live tá sensacional. Mandou um recadinho aqui pra gente no nosso Instagram. Valeu, Wellington. Um abraço pra você, cara. Obrigado aí de coração, tá? O Renan Buca tá dando boa noite também. Ele falou
assim, ó, eu tô com o ouvido aqui na live e assistindo o jogo do Coringão. Um abraço aí pra você também, viu? A Kátia Santos tá aqui, ó. A trajetória fez você chegar aonde está hoje. O poder e poder entender, né, o seu propósito. Érica, um beijão pra você. Você arrasa, sua luz ilumina. Que legal. Kátia Santos, um beijo pra você. O James está mandando aqui, ó, passando para deixar um abraço e um like para vocês. É isso aí, não esqueça de dar aquele like aqui para a galera poder estar participando com a gente, tá? Quem mais tinha mandado aqui pra gente um recadinho aqui? Ah, tá, tem uma coisa, não sei se você vai querer falar em relação a isso, que é em relação ao seu pai. Meu né? pai? A figura do seu pai. Nossa, maravilhoso. Fica à vontade. Eu falo. Porque vocês acham assim, que eu sou tão poderosa assim. A figura do meu pai é muito importante para mim. Porque ele era alto e a postura dele era muito perfeita, assim. É o que eu lembro muito do meu pai, um sorriso extraordinário. Meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, ele era muito jovem, ele bebia demais, né? E eu acho que ele faleceu com 44 anos, se eu não me engano. Bem jovem. O Alisson tinha acabado de nascer, eu acho que ele tinha 1 aninho. E para mim, a morte do meu pai foi um dos lutos mais difíceis da minha vida. Eu falo que minha vida é marcada de alguns lutos difíceis. Sim. Eu perdi um primo que tinha uma ligação muito forte aos 14 anos, afogado. Depois eu perdi meu pai. No mesmo ano nós perdemos minhas 2 avós, se eu não me engano. E meu pai foi, assim, muito marcante para mim. Apesar de todas as dificuldades que a gente tinha, financeira, e meu pai traía minha mãe, era aquele auê, né? O meu pai tinha uma figura muito boa para mim, porque ele me dava muito carinho. Entendi. Sabe? Aquele pai que buscava na escola, eu me deixava muito importante. Então, eu acho que isso marcou mais a minha vida. E esse sentimento por ele é o que me dá força. Sabe? A força da minha mãe, que é aquela mulher que trabalha, que batalha pelos filhos, que fez os filhos estudarem, junto com a do meu pai, que era aquela energia de alegria, de pôr todo mundo para frente, eu acho que deu match, né? Que fala. Sim. E aí surgiu a Érica. Você sabe que vai fazer um ano e pouco, mais ou menos assim, que eu consegui entender e separar algumas coisas em relação ao meu pai. Sim. As falhas que ele teve, né, e tal. E quem ele era para mim e no meu peito, no meu tudo assim, aquela visão que eu tinha dele. A ligação, né? E aí, depois que eu comecei a fazer terapia, sim, muito eu consegui realmente separar as coisas, sabe? Sim. Antigamente eu tinha umas coisas que acontecia comigo, que é assim, eu tô no carro, tô no trânsito, e de repente vi uns flashes do passado. Coisa que, por exemplo, uma pessoa às vezes falou alguma coisa pra mim, por que eu não retruquei ela na hora? Por que eu não falei? Por que eu deixei passar isso? Sim. E eu ficava com aquele negócio me remoendo e tal. Rapaz, essa terapeuta me pegou assim, ela me deu uma chacoalhada e isso aí, assim, sumiu da minha cabeça. Olha. Isso aí ela conseguiu limpar, ela falou assim, isso aqui não é seu, isso aqui já passou, você não pode ficar com isso aí, carregando isso. Te remetia seu pai? Algumas coisas sim, porque eu fui criado pelos meus avós. Então eu tenho uma história que o meu avô contava, que o meu avô é o maior exemplo de pessoa honesta, de homem e tudo mais, né? E eu tenho uma história que a minha mãe conta e tem história que meu pai contava. Então eram 3 histórias bem complicadas. Você viu o ambiente? A do meu avô é que tinha mais sentido, entendeu? E eu falava assim, não, eu acho que aqui tá mais certo o negócio. E o meu pai, como eu não convivi com ele, convivi até os 5 anos, né? Então, ele me dava de tudo e tal. E depois, assim, ele foi construindo outras famílias, né? Eu brinco que aquela música do Padre Marcelo, o Senhor tem muitos filhos, foi pro meu pai. E o meu pai, ele faleceu perto do aniversário dele. A gente ia se encontrar para conversar, acabou não tendo não esse teve encontro. E eu não sei o que a gente ia conversar. Isso aí me dá um negócio que você nem imagina. A ligação paterna é altíssimo, né? Eu costumo dizer que quando você quebra essa ligação paterna, você quebra a ligação com Deus. Sim. E o homem é um significado muito importante na sua vida. Você teve seu avô e sua avó ali presente, deu amor, por isso que você tem esse caráter maravilhoso, esse homem incrível que você é. Obrigado. Mas a posição de pai dá essas fraquezas. Quando você não teve a presença dele, você tem essas fraquezas. Aí o que acontece? Os medos, né? As inseguranças. E aí quando remete a algo parecido, a sua mente traz à tona o que você passou lá atrás. Mas aí você já tem alguma lembrança que ele te deu carinho um dia?
Sim, mas foi assim, muito, muito tarde, né? No início, assim, eu tenho, por isso que eu falo, alguns flashes me davam uma satisfação, uma alegria muito grande, né? Porque eu via ele, eu via uma irmã que era de outra mãe, né? No caso, irmã. por parte dele, e eu via, aí recentemente, mas muito recentemente, a gente encontrou uma irmã nossa aqui também. Olha que legal. E, pô, foi uma festa, a minha irmã mais velha, ela, então, você já ela veio há 4 anos. ressignificando essa dor, né? Então, assim, para mim, se a gente pudesse juntar todo mundo junto, né, seria mais gostoso, fácil. Mas tem algumas coisas que ainda não dão certo. Mas eu consegui, assim, eu acho que naquele dia, se a gente realmente tivesse encontrado, conversado como ele queria, ia rolar um perdão de cada lado, um abraço de cada lado. Você sabe que isso é possível, né? Sim. Você sabe que isso é possível. Então, aconteceu um negócio também, eu não sei se eu posso falar essas coisas aqui, que eu fico meio com medo desse negócio. Vem, meu Deus. Não, mas aqui assim... Vamos lá. Vou falar, gente, depois a gente vê o que acontece aqui. Quando aconteceu, né, foi muito... Para quem não sabe, eu já contei essa história aqui ou não. Eu sempre chamei o meu avô de pai, sempre chamei de pai. E eu trabalhava em Santa Fé do Sul. E um dia eu fiz uma ablação, que é tipo um cateterismo, é um exame que teve. Eu descobri que eu tinha Descobri sem descobrir. Eu fui jogar bola e caí duro lá, e o pessoal foi ver e tal, e disse que tinha uma arritmia. Aí eu trouxe para poder fazer. Eu não sei por cargas d'água como meu pai descobriu isso. Não sei como, mas ele descobriu isso aí. E aí, do nada, tocou o telefone lá onde eu trabalhava da rádio, o moço falou, o seu pai tá no telefone. Eu achei que era o meu avô. Aí eu já peguei o telefone e falei, fala, seu nego, como é que o senhor tá? Tudo bem? Que eu chamava ele. Aí ele falou assim, não, filho, é o pai. Eu falei, uai. Fiquei meio assim, né? Falei, opa, tá tudo bem aí? Falei, tá, você vai vir aqui ver. E nessa época eu já tava separado, né? Falei assim, você vai vir aqui ver as suas filhas no Dia dos Pais? Falei assim, vou. Então passa aqui que o pai quer falar com você. Falei, vixi, vai ter alguma coisa aí que não tá certo. Porque tinha acontecido umas coisas, umas conversas, né? Umas trocas de farpa e tal. Falei, não vou não. Eu falei pra ele que eu ia, mas falei, não vou não. Mas aí acabei indo, comprei uma camisa pra ele, outra pro meu avô. E foi aniversário dele na sexta-feira. Fez 65 anos. Sim. No sábado eu fui pra lá, que era folga minha, e ele tava em Itapajipe, na casa da minha irmã. E eu não consegui ver ele. E domingo era Dia dos Pais. Aí quando foi no domingo, passei lá de manhã tudo fechado, passei a tarde, tal. Quando foi de noite eu fui lá, aí a esposa falou, ele hoje ficou o dia inteiro fora, bebeu muito, ele já tá dormindo. Falei, vim entregar uma camisa, falou assim, mas amanhã você entrega, antes de você ir embora e tal. Beleza, morreu o assunto. Sim. No outro dia, passei na casa da minha ex, peguei as minhas filhas só para dar uma volta, desci e estava fechado onde ele estava lá. Minto. A hora que eu deixei a minha filha na escola, eu vi ele saindo de carro, que ele morava em frente à escola. Ele me deu um sinal de luz. Eu fiz assim com ele e tal, ele desceu. Aí deixei uma filha na escola, tava com a outra no carro. Aí eu desci fechado, subi fechado, desci fechado e me ligaram. Sobe aqui que eu preciso falar com você urgente. Falei, minha filha deve ter passado mal. No que eu subi, falaram, seu pai acabou de sofrer um infarto. Meu infelizmente. Deus. Então eu não sabia o que tinha acontecido, né? E aí perdemos ele e tal, beleza. Aí passou... Beleza, o jeito de falar, gente. Pelo beleza, amor de Deus. Né? Nossa Senhora. Aí, 4 dias depois, eu já estava em Santa Fé, né? E aí uma moça me ligou, uma amiga minha, que ela sempre acompanha a gente, que eu não sei se ela vai estar online. Ela falou assim, eu posso falar um negócio pra você? Eu falei assim, vixe, pode. Ela falou assim, não, você sabe que a gente é de um centro aqui e tal, e a gente tava ontem e tinha alguém querendo se manifestar. E era o seu pai. Eu falei, você tá brincando? Aí na hora eu falei assim, putz, ele deve ter mandado algum recado pra mim. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, o que ele falou? Eu falei assim, não, ele só tava perdido ali. Ele falou assim, gente, eu sei que eu já fui, mas é um monte de gente aqui, o que eu faço? Aí, segundo ela, né, pela crença dela, pelas coisas dela, veio um espírito de luz e encaminhou ele. Sim. Então eu fiquei em paz com isso, porque se veio um espírito de luz e encaminhou, beleza, tá ele tudo tá certo. bem, né? E aí eu nunca mais falei assim, nossa, mas ele podia ter falado, né? Já que apareceu lá, você conhece o Hamilton? Fala pra ele que aquele negócio que eu queria falar era isso aqui. E ficou esse negócio no ar, né? E isso realmente foi o que aconteceu. Né? E talvez isso, como ficou isso na sua mente, Deus costuma trazer um conforto de alguma forma. Sim. Já vieram me falar muito no começo, você quer ter conexão com sua filha? Você quer uma carta da sua filha? Eu não tenho essa necessidade, porque a conexão que eu tenho com ela, eu sei que é para sempre. Meu Deus. Ela saiu de mim, eu fui escolhida para ser mãe dela, e a nossa conexão não termina aqui. Então,
eu respeito quem acredita, né? Quem é espírita e quem é kardecista, eu respeito muito. Mas eu não tenho essa necessidade. Eu acho que existe um espiritual, sim. Existem batalhas espirituais, sim. Cada crença olha de uma forma. Sim. Eu acho que é tudo a mesma coisa, mas cada um olha de uma forma. Mas eu entendo que a Isis veio com um propósito, como todos nós viemos. E que o propósito dela era esse. Érica, você já sonhou com a Isis? Não, mas eu já tive a oportunidade de ver onde ela está. Não tem como descrever isso aqui. Sim. Mas eu sei onde ela está. E o dia que eu tive essa oportunidade de ver onde ela está, para mim foi muito gratificante, porque Deus usou uma pessoa para me trazer isso. E eu tenho esse entendimento. Ele está nas coisas, ele está nos sonhos, ele está nas outras pessoas que te trazem isso. Sim. Ele está em uma dinâmica que uma pessoa coloca dentro de um evento, que é o que a gente faz. Ele está ali. Ele usa pessoas para te trazer. E ele usou uma pessoa para me trazer onde ela estava. Foi lindo, foi maravilhoso. E eu vi literalmente. Então, eu não tenho dúvida. Eu já não tinha, agora menos ainda, de onde ela está. Então, eu não tenho essa necessidade. Eu sei que eu posso falar com ela a qualquer momento. Como você pode falar com seu pai e pedir Sim. perdão para seu pai a qualquer momento. Então, eu falo assim, esse perdão pode ser gerado em qualquer momento da sua vida, basta você querer. A parte... Eu fiz uma vez como é que fala? Eu esqueci o nome do negócio que eu fiz lá. Constelação? Não chegou a ser uma constelação. Tem um outro nome que é como se... Mas aí eu fiquei muito mexido com esse trem. O que você fez, meu Deus? Eu não sei se é constelação, porque até a minha noiva queria fazer esse negócio de constelação. Eu falei, eu não sei não. Eu gosto muito de constelação. O padre falou que não é pra fazer isso não. Aí eu fiquei meio tem padre assim. que faz? Então, mas aí ele não fala, né? Ele só faz e não fala. Mas aí na época... Não é hipnose? Não é hipnose, é como se fosse assim... Desbloqueio. Como se fosse um desbloqueio. Desbloqueio. E aí, eu senti o abraço dele, eu senti, entendeu? O jeito dele e tal. Então, assim, no meu coração ele tá perdoado. Muito Se você real. sentir, é real. Muito real. Porque é o espiritual. É. Então, se você realmente deseja sentir e gerar esse perdão... E tem uma coisa, gente, que eu vou falar pra vocês, que vocês é meio esquisito aqui, mas muitas vezes, quando eu tô em dúvida de alguma coisa, eu falava, putz, se o meu avô estivesse aqui, eu ia perguntar pra ele o que quer fazer, né? Olha. Você acredita que vem um negócio na minha cabeça, assim, pra eu... E você acha que é seu avô? Como se fosse... Então, eu fico meio com medo de acreditar que é ele, né? Ou você acha que é Deus? Não, Deus tá ali junto. Você acha que você ouve Deus? Sim. Escuto. E muito, hein? É ele. E Então eu falo assim, quando eu tenho dúvida, eu pergunto. É. Aí ele vem e fala, tá bom. Outro dia a gente tava num grupo de amigos assim e tal, e eu coloquei um triplex na cabeça da galera lá, que o pessoal ficou meio assim, né? Porque eu falei assim, uns caras falando lá, nossa, pai, você viu fulano e tal, o cara desviou um dinheiro lá da empresa, que coisa chata, né, e tal. E você sabe, o cara nem tem a noção do que ele fez às vezes, né? Sim. Aí eu peguei e falei assim, mas você sabe que quando você vai pecar, Deus tá com você também. Do jeito que você tá indo pecar e você tá fazendo as coisas, ele tá do seu lado, né? O cara falou assim, nossa, velho, que forte. Eu falei, não é Lógico que é forte. Que ué. Ele tá vendo ele tudo. Tá vendo tudo que você tá fazendo de bom, que você tá fazendo de ruim. Ele falou assim, credo. E aí ele sabe o que você sente. Exatamente. Aí ele pegou e falou assim, nossa, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, meu irmão, o trem é feio. E eu falo assim, que as mães que perdem filhos se aproximam ainda mais dele. Sim. É uma aproximação, assim, única. Eu sou muito grata por isso. Às vezes, sabe, as pessoas falam aquilo maluco, né? Eu sou muito grata por essa aproximação, por esse sentir. Porque ele me responde o que eu quero naquele momento. E se ele tiver mudo, é não. Mas você sabe que... Então, mas o silêncio de Deus, ele é gritante também, Ele é gritante. Você sabe que uma das coisas que a gente mais percebeu, né? E eu acho que o que a gente já te conhecia, já te admirava por tudo que você faz, o trabalho que você faz, e a empresa e tudo mais, mas nesse momento difícil, foi que assim, como que ela tá aguentando, né? Sim. E aí, só tem uma resposta. É no colo de Deus. Sim. Ele não tem uma outra, né? Eu lembro que uma vez, eu não sei se o Ítalo viu essa postagem que eu fiz pra ele, exclusivamente pra ele, nem sei se eu tenho ainda, depois eu vou... Quero ver. Eu tinha feito uns story na época,
porque falava muito de você, né? Falava muito sobre a mãe e tal. Eu lembro, você falou. E eu falei assim, mano, deixa eu falar do pai, porque o que esse cara também tá suportando é uma coisa absurda, né? E eu lembro que eu escrevi uma coisa pra ele uma vez, eu te marquei. Ah, eu acho que você respondeu. Eu respondi. E aí eu falava assim, gente, é um negócio porque foi assim, mobilizou muita gente, né? muita gente. E uma coisa que dá pra perceber que talvez muita gente não percebeu essa sensibilidade. A força que a Isis tinha. Sim. Porque E as cartas que eu recebia? Então, porque Eu tenho todas a salvas. força que ela tinha era uma coisa absurda, né? Sim. Então eu falava assim, gente, não é só a questão de tá todo mundo comovido, alguma coisa assim. Essa menina, ela tem uma força que é surreal, é uma coisa de um anjo mesmo, assim, né? Só quem conseguiu estar perto... assim, na verdade, na internet todo mundo já sentia. Sim. Eu posto ela, todo mundo fala, nossa, que saudade, eu nem conheci, né? A energia da Isis sempre foi essa, de quando nasceu. Sempre foi assim. Ela chegou uma vez no açougueiro e ela falou assim, eu te amo. Olha aí. E a gente nem conhecia o açougueiro. O açougueiro olhou pra ela e falou assim... Eu falei, filha, não pode falar assim, eu te amo pra qualquer pessoa, né? Aí ela pegou e falou assim, mas mãe, eu amo ele mesmo. E olhou no olho dele e falou de novo, eu te amo. É inexplicável. Aí ele começou a chorar no balcão do açougue. Assim, falou, moça, você me desculpa? Saiu do balcão. E era o que ele precisava. Né? Era o que ele precisava. Ele falou assim, era o que eu precisava. Aí eu falei assim, eu cheguei em casa e falei pro Ítalo, falou assim, você tá preparado? Porque tá por vir? O Ítalo sempre falava isso pra mim. E eu falava assim, não tô preparada. Porque realmente era um anjo aqui. Ela tipo, não tinha aquelas coisas que criança tinha, de pedir as coisas, da gente ter que dar as coisas, criança fazer birra. A Isis não. A Isis, ela era doce. Onde ela ia, assim, se tinha briga por brinquedo, ela dava o dela. Lá no hospital, ela ganhava brinquedo todo dia. Ela pegava os brinquedos e levava pra brincar. E eu, né? Ser humano. Filha, vamos guardar esse aqui. Aí as massinhas juntavam. Ela falava assim, mamãe, deixa. Qual o problema? Deixa. É diferente. E eu falava assim, gente, como assim deixa? Aí a Érica gritava lá dentro, né? Tá bom, eu vou aprender isso. Então eu aprendi muito nesses 6 anos e principalmente nesses últimos 7 meses, assim. Essa semana eu tô com uma dor de cabeça, né? Eu não gosto nem de falar. E é uma dor de cabeça parecida com o que ela reclamava. E eu falei, caramba, eu chorei todas as noites. Falei, que absurdo reclamar por causa de uma dor. Sendo que ela tinha dores absurdas. Isso me remete demais. Olha como o nosso cérebro é, né? Sim. Vem a dor de cabeça na semana que vai fazer 1 ano. E aí eu falei assim, eu não tenho direito de reclamar. Eu não tenho direito, porque a Isis nunca reclamou. Nossa. E eu amo falar dela, tá? Eu não ligo. Eu sei, nossa, eu sei disso. Falaria a noite inteira. E a gente tem sempre pessoas quando que tem uma morrem de lembrança, medo de falar comigo. Não, mas eu sei disso. Poxa, isso é uma... E tudo que aconteceu transformou a vida de muita gente. Muita gente. Muita gente, né? Levou muita gente para as igrejas, Exato, pessoas que estavam afastadas, pessoas que nem conheciam Deus. Aí. Porque é isso, a gente via a presença de Deus em tudo que vocês estavam fazendo, em tudo que estava acontecendo, a gente via a presença de Deus. E até na postagem que você fez quando aconteceu, foi uma coisa tão leve. Sim. É claro que a gente chorou igual um condenado, né? Mas você não foi, né? Era uma coisa tão leve. Não, eu não estava aqui. Foi 2 horas, foi bem rápido. Eu não sei se eu estava. Cara, parecia o céu. Parecia o céu. Só quem foi para sentir? Todo mundo sorrindo. Deu uma chuva, o povo pulava na água. Sorrindo e pulando. E lembrando da Isis. É bem ela, a cara dela mesmo. Foi ela que jogou essa chuva aqui para... Então, você já viu um velório? Todo mundo sorrindo? E ninguém ia embora? Foi diferente, foi diferente. É muito ninguém especial. ia embora. E aí você vai falar pra mim, Érica, você vai ver um luto numa cama, você vai viver um luto chorando, viver num vitimismo. Não. Não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar as notificações. Hoje a gente está tendo aqui um dos episódios mais sensacionais, mais incríveis aqui do nosso podcast. E a gente só tem que agradecer a presença da Érica aqui, mostrando a força cada vez mais dela, né? Deixa eu mandar aqui um alôzinho. A Eliana Oliveira está aqui, estamos online. A mãe dela está aqui vendo tudo pela primeira vez. Ai, minha irmã e minha mãe, te amo, legal. mãe. Beijão pra vocês. Te amo. O Pupim Churrasqueiras está aqui, ó. Boa noite, um abraço, meu amigo. Um abraço para você também, Pupim. Um abraço aí. O Jonathan Modesta aqui, admiração por eles, a Érica e o Ítalo, né? A Eliana tá aqui. Fala pra ela que a mãe dela tá aqui online. Falamos aqui agora. Amo muito essa mulher. O Koala tá mandando, Érica, tem
Não entendi. Tem muito alto boicote também, né? Não entendi. Muito alto boicote? Você fala de lojas? Deve ser das lojas, eu acho. O Carlos está aqui. Parabéns, Hamilton, pela excelente entrevista. O Carlos Alberto José aqui. A Ricelinha, boa noite. Passando para mandar um beijão para a Eric e dizer que ela é muito forte. O Jonathan tá falando que é regressão. Eu acho que é esse negócio aí. Não foi regressão que eu fiz, não. Não, que você fez. Eu acho que é esse negócio aí. Ah, tá. Perigosíssimo. A moça que me mandou o recado acabou de entrar aqui agora. Um beijo pra você, viu, Suzy? Deus te abençoe aí por tudo, tá? Acabou de falar. Érica, tem aqui uma perguntinha que o pessoal tinha falado aqui, que eu achei sensacional. Lá vem. Que é questão dos erros dos empreendedores, né? Porque, por exemplo, você falou assim, lá no passado eu quebrei uma vez, né? E aí a gente, passou apertado e tal, não sei o quê. Aí depois, você foi gerente de uma loja, você conseguiu fazer com que 3 lojas dessem um upgrade e tal, você saiu da loja, você montou seu próprio negócio, e às vezes a pessoa ela quer montar um negócio, ela quer fazer alguma coisa, mas ela comete muitos erros, né? Você pode falar pra gente alguns erros específicos, né, que esses empreendedores fazem, eles cometem, e principalmente que são erros talvez bobos. Né? Clássicos assim. Um dos erros mais graves é você não ter algum mentor para te direcionar. Porque a chance de você errar é... Não conhecer nada, né? E conhecer sobre o que você vai fazer, né? De princípio, é a minha primeira empresa, eu não sei. Hoje, você falar para mim, olha, abre loja de qualquer coisa, hoje eu abro. Sim. Mas na época, eu tinha um know-how de lingerie, de acessórios femininos. Então, eu sugiro que você entenda do negócio, primeiramente. Né? Você entende do negócio, você não vai errar, a chance é menor. Agora, ter um mentor para te ajudar ali é o caminho. Eu não vou falar o nome, mas ela falou, a moça que fez a pergunta... Ela tá rindo, não, né? É que ela montou assim, não, desculpa, mas eu não vou falar seu nome, mas ela montou aqui, ela montou uma loja de açaí, né? Ela vendia açaí, aí não deu muito certo. O marido dela montou uma barbearia, né? Que ela trabalha junto com a barbearia, também não durou muito tempo, porque ela falou que não durou, tal, para poder fazer. E agora estão tentando abrir uma farmácia. Eu acho que abrir farmácia em Rio Preto é um pouco meio assim. Na verdade, tudo tem muito. Tudo tem muito, Tudo né? tem muito. Mas a chance da farmácia é melhor que a da açaí, eu acho. É uma necessidade que a pessoa tem. Então, só que aí você tem que ver o ponto estratégico. Que você vai lá, abre em qualquer lugar e também não vai dar certo. Né? Você tem que ter ligações com pessoas da mídia. Então, mas fazer uma propaganda. Para você que estou fazendo essa pergunta aqui, você vai ter que contratar os farmacêuticos, porque você não é dessa área de jeito nenhum, não. Então. Tem isso também. Tudo isso, know-how, né? Não sabe do negócio e vai lá e vai ter que pôr muito dinheiro. Você tem que pensar muito bem, né? E ir para o caminho certo. Outra coisa é a internet, né? Que as pessoas esquecem que é a avenida principal. Muita gente vai lá, abre o negócio e acha que a farmácia não é lugar de internet. A gente tem uma prima conhecida que ela tem farmácia. E eu acho que a linha de cosmético dela vende horrores porque ela está na internet. Então, ela posta todo dia promoção, kit. Você tem que estar na internet. Hoje, a internet é tudo. Quem mais aqui? A Bia tá mandando aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Milton, pergunta pra Érica. Pra quem tem medo de colocar a cara no Instagram pra vender, é bem pior? Autoimagem. É uma coisa assim, né? É bem pior do que quem tem? Não, isso aí é óbvio. Você tem que colocar... Foi o que eu acabei de falar. Você tem que colocar a cara a tapa mesmo, sem medo. Só que a gente tem muito bloqueio, né? De arriscar e pôr a cara lá na internet. O que os outros vão pensar? Se eu tivesse ouvido os meus irmãos, eles estão aí online. Há quantos anos eles têm? 7 anos. Na pandemia, eu comecei a postar muito. Tudo que me mandava, eu postava. As pessoas me mandavam, eu postava. Aí os meus irmãos falavam assim, a blogueirinha lá. E eu, no dia, assim, eu fiquei com receio. Falei, nossa, que chato, né? Meus próprios irmãos estão falando isso, que eu sou blogueira, né? E aí vem o bloqueio de autoimagem. Falei assim, nossa, poxa, meus próprios irmãos, que eu gosto, que eu amo, estão falando isso. Imagine as outras pessoas que vão falar. E aí veio as mensagens de outras pessoas. Nossa, você fala muito bem. Nossa, gostei de você falando. Aí eu falei, opa, peraí. E aí foi onde eu comecei a buscar mais cursos para desenvolver e tal. Eu falei assim, não, esse aqui é o caminho. Hoje eles falam assim, blogueira, você não ganhou nada aí para mim, não? Você sabe que a gente sempre fala aqui que você pode contratar o melhor influenciador do mundo, mas o maior influenciador tem que ser o dono da empresa, né? Porque ele conhece cada detalhe, ele conhece o produto, ele pode falar... E as pessoas se conectam com pessoas. Quando eu não apareço na loja...
Quando eu apareço, os clientes vão, é natural. Érica, o método Verdades Femininas ajudou muitas mulheres a se curarem e evoluírem, né? O que te inspirou a criá-lo? Isso aí eu lembro que a gente falou muito aquela vez Foi o na abuso, rádio. né? Eu tive um abuso na infância e isso fazia com que ajudava mulheres. Como eu tive o desbloqueio mental, eu fui para a Suíça fazer esse evento e muitas mulheres me buscavam, eu dava mentoria e aí criei o evento para que eu ajudasse mulheres em massa. Então, eram aí 40, 50, 60 mulheres em cada evento que eu fazia. E ao invés de dar a mentoria para uma, eu levava elas para um dia todo comigo e fazia dinâmicas de alto impacto para curar dores, né? Para ressignificar, para curar, para direcionar. E isso fazia com que elas perdessem esse medo. A maioria, 80%, era bloqueio de abuso. Olha aí. Abuso por pai, abuso por irmão, pelo vizinho, pelo amigo que frequentava a casa. Até hoje eu faço esse desbloqueio. Aí depois, né, de tudo que aconteceu na minha vida, eu tinha prometido que eu não ia voltar a fazer mais. Não vou fazer mais, porque eu entreguei minha vida para o Senhor. E olha tudo que aconteceu, né? A revolta. E foi passando, a dor foi ressignificando. E aí eu fui para um treinamento agora, um curso de 15 dias no final do ano. E foi lá que eu tive um encontro com Deus e com a Isis. Falou assim, não, é o que você vai fazer aqui, é o que você gosta e você vai continuar fazendo. Só que diferente, hoje eu atendo homens. Então, a nossa imersão hoje é para homens e mulheres. Que já é o Origem. Origem. Tá. E aí, você e seu esposo, vocês conheceram alguns países, né? Fizeram algumas viagens aí e tal. E teve método que você levou para a Suíça. Sim. Fui para a Suíça já 2 vezes. E como é que é esse negócio lá? Porque a gente, aqui a gente já conhece como é que é o esquema, né? Mas quando você vai para outro país levar... Foi a primeira impressão que eu tive. Falei, gente, como que eu vou para outro país levar uma imersão feminina, né? E aí, lá eu tive muito apoio, porque as mulheres brasileiras moram lá há 20, 30 anos. Sim. Então, elas vivem com homens de lá, né? Só que todas moravam aqui, todas tiveram um abuso aqui, todas passaram por um trauma muito grande aqui. Por exemplo, então era o que aconteceu aqui. É. Ah, tá. Não, geralmente o trauma é na infância, isso, né? Que aconteceu no Brasil. O trauma é na infância. Entendi. Que faz com que tua vida acarrete na sua vida lá na frente. Sim. É o caso do seu pai. Sim. Foi um trauma, né? Então, existe uma falta. E o que você faz com essa falta? Você busca um psicólogo, você busca um terapeuta, você busca ressignificar de alguma forma. Então, dentro das dinâmicas de alto impacto, não vai curar a tua vida, mas vai dar outro direcionamento para essa dor. Você vai começar a olhar para ela diferente, né? Por exemplo, eu não tinha ligação com a minha mãe, nenhuma. Mãe, te amo. Hoje eu tenho. E comecei a entender que eu precisava ter essa ligação com a minha mãe, foi quando a Isis nasceu. Eu não entendia isso, que eu tinha que ter essa ligação com a minha mãe. E aí a gente brigava muito, a gente discutia muito. Nossa, era muito divergente os pensamentos, sabe? Era briga mesmo. E aí quando eu comecei a entender que eu precisava perdoar ou ressignificar, porque eu achava que a minha mãe não tinha me desejado. Mas não era isso. Era que no momento que eu nasci, ela já tinha parado no 4º filho. E eu vim depois de 5 anos. No momento que eu nasci, estava numa dificuldade muito grande, financeira. Então, o que ela gerou dentro da barriga? Eu não podia ter esse filho agora. E isso eu carreguei para o resto da minha vida. Foi onde eu tentei me suicidar. Minha irmã de um lado, minha mãe do outro. Horror total. Sim. Então, eu comecei a entender, porque das minhas atitudes lá atrás, até os 26 anos, até eu casar com o Dr. Ítalo. Muito e aí bem. Ele começou a falar para mim, por que você briga com a sua mãe assim? Você precisa entender isso, você precisa buscar isso. E aí foi onde eu comecei a buscar e entender do comportamento humano. E como é que foi conhecer as histórias lá na Suíça, né? Porque... Então, e lá, assim, o máximo que eu atendi foram francesas e tinha portuguesas também, para entender, assim. Cada uma tem sua história, né? Sim. Só que a dificuldade delas lá são muito maiores que a nossa. Você imagina morar num país 20 anos onde você
Não tem nenhum familiar perto, a dor é gigantesca, gente, é desesperador. Aí você casa com um cara que você não Uma cultura toda diferente. Isso, né? Totalmente diferente. E aí eu fiz vários desbloqueios. Uma delas que me marcou muito era uma mulher que ela já estava tentando se casar pela 5ª vez. Quando chegava próximo do casamento, ela separava. E ela já estava com quase 70 anos. Não conseguia subir ao altar. E estava marcado o casamento dela pro mês 70 seguinte. anos? Rapaz. Lindíssima, tá bem. Vai, tá vendo, Maria? Lindíssima. É, lá na Suíça o povo é lindo, bem. Não, Fica congeladinho. Não aparenta muito também, né? E aí eu fiz o desbloqueio com ela e na semana seguinte ela me mandou um áudio. Casou. Caso. Não é possível. Nossa senhora, é essa então que a gente tem que... E ela chamou o casamento? Não. Não me chamou também. Olha, tá vendo? Mas casou. Mulher ingrata, hein, essa mulher? Tô brincando. Sensacional. Mas aí eu lembro que eu te falei a satisfação de ter esse... Poxa, mas 5 casamentos, né? A pessoa não conseguir... Chegava... Mas sabe qual era o bloqueio? A mãe faleceu, o pai deu ela para um tio. Ah, tá. Numa cidade bem distante. E ela perdeu contato totalmente com esse pai. E aí ela sempre achava que ela ia ser abandonada. Então ela abandonava antes. Sim. Eu fiz um negócio de abandono também com a minha terapeuta. É bem legal. Você sabe que é uma coisa engraçada, porque às vezes ela deixou de ser feliz durante muito tempo, né? Ela podia ter encontrado a felicidade dela mais cedo e ela, por conta disso... Por não se conhecer, e precisou da Érica sair daqui de Rio Preto para poder ir lá. Eu falo, gente, Deus me leva lá do outro lado do mundo. Rapaz do céu, e dessa última vez foi sensacional também. Foram para as mulheres cristãs. Ah, sim, aí é... Os homens não queriam nem deixar ela ir embora. Mas... Falou pro Ítalo mudar pra lá. Falou, Ítalo, fica morando aqui com a gente precisa dessa mulher aqui. Consertou o casamento de todo mundo, arrumou a vida de todo mundo. Que legal, né, cara? Porque, muito bom. Olha só, a viagem que você faz, né? Você tem que ir do outro lado para poder... que bacana, cara. E ver, né, que são pessoas que realmente precisam de ajuda. Sim. Seja um casamento, seja de um emprego, ou seja ter um filho, alguma coisa nesse sentido, esses bloqueios existem, né? Existem muitos. É complicado. Bom, enquanto a Érica toma mais um pouquinho d'água aqui, dizer pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá bom? Pra você estar aqui, pra você mandar o seu recadinho pelo chat, você tem que estar inscrito no canal. Um minutinho, o YouTube já libera. Deixa eu falar da Trator Rio Agropeças, que é nosso parceiro aqui, o grande Eduardo. Peças para tratores, implementos agrícolas, filtros e também lubrificantes. A Trator Rio, ela tem para você a loja, né? E ao lado você pode também levar o seu maquinário para poder consertar. Olha só que bacana. E se quebrar na fazenda, se quebrar no sítio, o mais legal é que o pessoal vai até aí e também faz o conserto para você, tá? Trator Rio, tudo junto para você. Você vai lá no Instagram, é muito fácil, tá? @Trator Rio, tudo junto para você saber das novidades também. Falar da Y-Steak, que é um dos lugares mais sensacionais aqui de Rio Preto, é aquele restaurante que tem aquele churrasco com sabor afetivo, diretamente de Minas, tá? São mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos, fazem os eventos aí com comidas maravilhosas, e você tem também o Y-Steak, o restaurante, sexta, sábado e domingo, sexta-feira à noite, sábado na hora do almoço e no jantar, e domingo na hora do almoço, sempre com aquele assado, aquela carne assada, com aquele sabor afetivo para você diretamente de Minas, tá? Tudo com som ao vivo também, @Y-Steak, diretamente no Instagram. Já pensou você gastar menos de R$10 por dia para você ter sua marca em 25 pontos de LED aqui em São José do Rio Preto? Pois é, menos de R$10 por dia, você já deve ter visto o no ar por todos os cantos aí. O pessoal até me zoa, manda recado aqui falando que é o maior LED da cidade, porque sou eu na capa. Agora tem um vídeo agora. Ai, esses caras, vou falar um negócio pra vocês, os caras também me criticam muito aqui, viu? Prime to Be junto com a gente tá com a Prime LED. Você vai direto no primeled.painéis para você saber mais informações, tá? E você vai ter sua marca exposta nos principais pontos da cidade, 25 pontos, onde você vai ter por menos de R$10 por dia. Você sabe que quem não é visto não é comprado. Olha só. Então, faça a sua publicação com a Prime LED. Falar da Mariner Calçados, que é nossa parceira também. São 2 lojas em Rio Preto, calçados de qualidade absoluta, inteiramente em couros. Ali você vai encontrar no aeroporto, tá? Fica ali dentro do posto Monte Carlo, e também na avenida, fica na Constituição com a Independência. As 2 lojas com estacionamento e também totalmente climatizado.
cara, tem mochilas, você vai encontrar tudo em couro, tá? Tem também camisa polo, você vai encontrar também chinelos, tem porta-cartões, acessórios e, é claro, os melhores calçados para você mulher, para você homem, é na Mariner, em Rio Preto. Agradecer a Bela Capri junto com a gente, são 26 anos de história, acabou de ser premiada agora o prêmio ACIP 2024 na categoria Tradição, que é um dos mais respeitados do estado de São Paulo. E a Bela Capri, você sabe, né? Você vai assistir aquele jogo, vai jantar com a família, seja no restaurante ou seja pelo pedido. A Bela Capri é aquela pizza maravilhosa que você não pode ficar sem, tá bom? Junto com a gente por aqui. A Érica vai receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega. Ô, delícia. São 5 sabores, é considerado o melhor acompanhamento do Brasil. Tem a tradicional, tem a picante, tem também a caipira. Você vai encontrar também a Farofa da Nega de limão e a de banana, que todo mundo gosta. Aqui a briga pela de limão. Eu gosto da picante, eu gosto da pimentinha. Eu gosto da tradicional. Tradicional é top, Nossa, né? eu São amo. 5 sabores no kit. A Érica vai receber para ela poder experimentar Eu vou todas ganhar elas. de banana? Todas. Ai, que As delícia. 5. Olha só que legal, né? Uma caixinha lá para você fazer a festa. O Ítalo Gosto gosta tudo de de banana. farofa? Ele ama também. Olha, Mas então, meu menino gosta mais. Ele come farofa com macarrão, com pão, com tudo que você imaginar. Farofa com macarrão. Você come com macarrão, André? Não, macarrão não. Com macarrão? Macarrão, Não, o Alisson macarrão come não. com macarrão. Não. Meu menino come com macarrão, Uai, Alisson, com mas pão. com macarrão não. Com pão, ele põe no meio do pão. Ô, Farofa louco, Alisson, seca. mas... Não. Onde que o Alisson nasceu? O Alisson nasceu em Monte Brasível. Ah, eu achei que era do outro estado para comer com coisa. Não, ele come umas coisas estranhas. Mas farofadanega.com.br, tá, para você saber mais informações e saber. Se você chega no estabelecimento não tem Farofa da Nega, muda de estabelecimento que você vai encontrar. E tem também o @Farofa da Nega no Instagram. Hoje eu fui lá buscar na hora Era umas 11 horas. Rapaz, é um cheiro. Acho difícil não achar, viu? Porque isso aí tem em todo lugar. É um cheiro ali, meu Deus do céu. Você vai acompanhando o cheiro assim, É ó, até maravilhoso chegar mesmo. lá. Agradecer também o Rei do Pão de Queijo junto com a gente. Daqui a pouquinho tem uns comes e bebes do Rei do Pão de Queijo, que agora tá com uma nova loja aqui em Rio Preto. Tá 5 lojas para melhor atender você. Então fique ligado, o Rei do Pão de Queijo, tá bom? Daqui a pouco a gente fala aqui dos últimos 2. Ô, Érica, tem aqui o nosso querido Koala. Sim. Ele tinha falado aqui, ele falou o seguinte: eu quis dizer que as pessoas têm esses bloqueios e o auto-boicote, né? Porque acham que não são capazes de Sim. poder se desbloquear, né? Na verdade, elas nem imaginam, né, do que elas são capazes. O medo Sim. é tão grande que limita. A Dimeia também tá aqui. Olha, ô Dimeia, um beijo pra você. Olha só que legal. Beijo. Ela tá aqui, ó. Boa noite. Adorando tudo que estou ouvindo aqui. Beijos e abraços pra vocês também. Tem muita gente também que tá acompanhando a gente aqui pelo nosso Instagram, o pessoal que tava acompanhando, né? Que mais aqui? Perguntinhas que a galera mandou aqui pra gente. A gente tá falando, estamos em fevereiro, mas em janeiro que você fez esse lançamento do Foi no modo. workshop Sim. em janeiro. Agora nós temos outro workshop em fevereiro. Tá. E aí homens também podem participar. Podem participar. E como é que tá a adesão dos homens aí? Porque a galera é meio, né? É a mulher que leva, né? Tá vendo só? É a mulher Fica a que dica. leva. E é importante também, gente, porque assim, a gente tá vivendo num mundo muito complicado, né? Sim. E às vezes a gente tá procurando respostas e tal, e a sua mente, ela tem que se abrir pra muita coisa. Sim, e a mente, tudo que você precisa está dentro de você, né? Não tem como. Tudo que você precisa está dentro de você, não está em outro lugar. Mas a gente está sempre buscando em algo, em alguma coisa. E não está fora, está dentro. Tá vendo só? Cara, e às vezes é isso que tá faltando pra você, né? Com certeza, alcançar aquilo que você quer, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Sim. É um detalhe que talvez possa organizar. O Valmo está aqui, ó. Como a reprogramação mental pode ajudar alguém a sair de um momento difícil e alcançar os seus objetivos? Ó, nós não... Pergunta da noite, hein, essa aí. Essa foi. Eu não reprogramo só a mente, em primeiro lugar. Não Eu vai não colocar um reprogramo chip só a ali mente. também e colocar... O que a gente faz é você olhar para o que te machuca, para o que te paralisa, para o que te dá medo, e você vai entender que aquilo, né, não faz mais parte mais da sua vida. Ou faz parte, mas vai ficar ali, guardadinho, né? Você vai ressignificar, vai ter outro entendimento sobre aquilo. Por exemplo, eu achava que eu não era desejada pela minha mãe, como eu falei. Mas não é o desejo dela. Era que aquela situação, naquele momento, não permitiria mais um filho. Entendi. Né? Então, olha só o que ela gerou em mim
por um sentimento bobo dela, que, né, onde come um, come 10, que passou para o filho dentro da barriga. Então, hoje eu tenho esse entendimento. Então, quando você olha para essa dor, quando você olha corretamente para aquilo que te paralisa, você consegue enxergar isso. A gente usa dinâmicas de alto impacto para que você olhe isso, para essa dor que te limita. E aí você fala, não, eu posso. Eu posso. Isso aqui pode ter outro caminho. Eu não preciso aqui ficar parado, descontando na comida, vivendo essa vida miserável uma vida inteira. Eu também posso. Se a Érica consegue, se o Hamilton consegue, se todo mundo consegue, olha quantas dores eu tive. Sim. E hoje eu preciso ressignificar também, curar minha dor. Então, treinador, eu sou uma treinadora, eu treino a dor. Então, como que eu treino a minha dor hoje? Indo no hospital. Olhando para aquilo. Encarando aquilo de frente, ajudando outras famílias. Então, aquilo está treinando a minha dor. E aquilo vai ficando cada vez menor. Eu posso ter saudade, mas a dor me paralisa. Sim. A dor faz com que eu fique numa cama chorando desesperadamente, entre, né, em pânico. Agora, quando eu olho para a minha dor, eu curo. Eu dou outro caminho para ela. Então, é isso que a gente faz. A gente não reprograma sua mente. É como se fosse... As crenças ficam aqui, um iceberg. Você vai batendo. Cada vez que você... Seu pai. Cada vez que algo lembra do seu pai, então ele vem aqui, aquele momento no carro. Ele vem aqui e bate aqui. Só que você não sabe o que é aquilo. Entendi. Que é a falta do seu pai. Então, você vai ficar puto de raiva por não ter agido, tal, você volta. Quando você tem o entendimento do que é aquilo, você ultrapassa a sua mente. Você vai para os 5% de consciência, que aí você vai ter outra atitude. Você não vai ter mais aquela. Foi o que a psicóloga fez com você. Sim. Então, ela vai te levando para o caminho, só que lá a gente mostra para você que você tem essa capacidade de ultrapassar o inconsciente para o consciente. O que a gente tem? 95% de inconsciente, 5% do consciente. 95% foi o que você criou sua vida inteira. Né? Até os 7 anos, sua educação, os ambientes que você criou. Então, isso tudo fica ali te limitando. Ah, não, vou sair da zona de conforto, não. Tá bom aqui. Comoda não vou na academia, não. Tô nem aí, deixa assim mesmo. E vai voltando ali, vai voltando. E você fica na mesmice. Meu relacionamento tá uma bosta, não vou fazer nada para melhorar. Então, vai voltando ali. E daqui a pouquinho tudo explode, né? É. E aí vem a atitude. Quando você tem consciência dessa dor, você ultrapassa o seu inconsciente. E aí você traz para o consciente. Quando você tem essa consciência do que é, você fala assim, opa, peraí, que caminho eu quero tomar agora? O que eu vou fazer? Aí vai depender de você. Porque aí você tem visão. Você consegue enxergar o que te limitava. E aí você vai falar assim, não, isso aqui não vai me paralisar. Você acha que tem dia que eu não acordo que eu falo assim, eu não quero sair dessa cama. E é uma decisão que só você pode tomar. Sim. Só eu. Você acha que tem dia que eu olho e falo assim, não vou trabalhar. Não vou aparecer na internet. Não vou. Não vou. Pra que eu tô fazendo isso? O que eu tô ganhando com isso? É minha mente, no subconsciente, falando que eu não preciso. Fica aí na sua área de conforto. Fica aí que é melhor. E aí fica a dor ali, me machucando. E cada vez que acontecer algo parecido, lembra da minha dor de cabeça? Sim. Vai bater aqui. Hoje eu tive consciência. Opa, eu tive consciência. Vai passar a dor. E a gente tem que aprender também, né, Érica, que a gente tem um limite, né? Sim. Até onde você consegue suportar tudo que acontece com você sozinho. Sim. Porque não tem como, né? Vai chegar num ponto que realmente você toma uma atitude drástica e tem muita gente que desiste ou joga tudo pro alto e faz uma besteira, ou realmente você fala assim, não, eu preciso resolver isso. Eu não sei se a minha mentorada tá online. Acredito que não, porque ela tem nenenzinho agora. Mas ela chegou em mim nesse ponto, de querer tirar a vida. E aí, quando ela chegou em mim, ela falou assim, Érica, eu não tenho dinheiro para pagar a sua mentoria, mas eu preciso de você. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ela falou assim, um amigo meu me deu seu telefone e você é minha última chance. Meu Deus. Eu vou tirar minha vida hoje. Aí eu falei, caramba, eu nem sabia o que eu estava fazendo na vida, né? Foi no começo das minhas mentorias. Eu falei assim, vem aqui, vou te atender depois das 6 aqui na loja. E ela foi. E aí eu atendi ela. A falta do pai fazia com que ela se relacionava com caras que não valorizavam mulheres. O pai não valorizava ela e nem a mãe. E ela esperava isso do pai. Ela esperava
muito obrigado, você é maravilhosa, um incentivo desse pai, nunca teve. E aí ela entendeu que o pai nunca teve também. Ela precisou analisar, passar por isso, começar a enxergar tudo isso, ver o que o pai passou, porque por isso que ele não dava para ela, para se relacionar com outros homens, para ter outro. Hoje ela casou, tem filhos. E para ela quebrar isso, né? Quebrar, é isso. Então é ultrapassar essa barreira, né? E hoje ela falou, eu tô falando dela porque ela falou no workshop, ela declarou lá para todo mundo e eu achei muito lindo. E a posição, você vê ela hoje, eu falei pro Ítalo essa semana, eu falei, você vê? É outra pessoa, você muda, literalmente. O Alex tá mandando um abraço aqui também. Boa noite, Hamilton. Bate-papo bem bacana aí, o bate-papo com a Érica. Obrigado aí, viu? Obrigada. Ô, Érica, é o seguinte, várias pessoas estavam falando aqui, eu não sei se isso aí você já postou alguma coisa sobre, se você pensa, conversou com alguém. Você vai fazer um livro sobre tudo que aconteceu? Estamos eu acho que vai ser show, organizando para que isso aconteça. É um processo, né? Precisa ter a pessoa certa, você precisa de tempo para fazer aquilo, mas está tudo aqui, já prontinho, guardado. O cara que tá falando, eu escrevi 3 livros, eu não publiquei um até hoje. Jura? Toma vergonha. Tô falando, eu preciso resolver isso aí. Esse ano, pelo menos um, eu quero lançar. Pelo menos um. Nem se for pra lançar na janela, eu tô brincando. Eu tava lá até esse final de semana falando com o cara que a gente tava falando sobre escrever e tal. E aí, uma japonesa treinando lá no hotel virou pra mim e falou assim, desculpa, eu escutei você falando. Eu sou best-seller. Falei, ai, que chique. Aí ela falou assim, não, vou te dar o contato de uma pessoa aqui que vai lançar teu livro. E olha aí. Eu não te conheço, mas eu não acredito em acaso. Credo. Eu falei, caramba, forte. Rapaz, eu tenho essas coisas acontecem comigo, viu? Não, isso é bom demais, né? Acontece comigo. Como é que fala? É a deucidência, né? E o mais engraçado, eu fui dar uma mentoria lá em Vinhedo para um homem. Olha aí. Para um homem. Fui fazer um desbloqueio em um homem lá. Eu já estava dando mentoria online alguns meses para ele. Ele falou, não, quero presencial. Eu falei, caramba, vou ter que ir lá. E o Ítalo falou assim, não acredito que você vai ter que ir lá só para atender ele. Eu falei, vou atender 2 pessoas. Aí fui e aí falei, olha, Deus me trouxe nesse hotel que era para encontrar essa pessoa. Hoje a gente sabe que você tem a sua empresa, tem essas mentorias que a gente vai falar agora nessa última parte. Você tem seu filho também, e você é avó, né? Sou vó da Luna, fez 1 aninho ontem. E, cara, eu vi esses dias um videozinho que você postou lá e tal, dela. É a cara do Alisson. Não é? Meu Deus do céu, como é que pode, né? Eu acho que parece minha nora, né? Mas não, mas parece. Lembra um pouco. Você sabe que eles são primos, distantes, mas são. Ah, é? São. Então talvez seja por isso também que é mais parecido, Os né? tataravós são primos. E como que faz? Como que tá a sua rotina hoje? Porque, pelo que eu tô vendo, você tá fazendo um monte de mentoria. Tem a online, né? E tem também a mentoria que você viaja, você faz... quem quiser, por exemplo, hoje, tá acompanhando aqui o bate-papo e fala, quero conhecer um pouco mais, quero fazer a mentoria, mesmo que não seja junto com os eventos que tá acontecendo. Você faz uma mentoria só para pessoa particular? Faço. Na verdade, eu comecei com a individual, sim, né? Sim. Depois eu fui para o evento. Mas eu sugiro que participe do evento, porque o desbloqueio, eu costumo falar que é geral, porque lá é um passo que você dá totalmente diferente, né? Dá para fazer individual, sim, como eu faço. Como essa pessoa que eu dei individual, ela já é milionária. Então, ela falou assim, Érica, eu não consigo mais ir para esses eventos presenciais. Eu já fiz todo tipo de evento. E eu quero algo que você tem que eu não tenho. Então, eu quero ser individual. Ok. Tem pessoas que ainda têm essa limitação. Ok também, faça individual. Mas eu sugiro que participe primeiro da imersão. E aí, depois, vai para... Mas dou também individual, sem problema. Mesmo porque ali você vai conhecer várias histórias, né? Exato. Você vai aprender, vai trocar uma ideia com todo mundo. Não é só sobre você, né? Para quem está acompanhando a gente agora aqui, que conselho você dá para alguém que está passando por esse momento de incerteza, né, de dúvida, e às vezes está pensando até em desistir? Desistir, né? Eu costumo dizer que nada é por acaso. Você está aqui, né? Não é por acaso que você está nessa live. E eu acho que desistir não é uma opção. Eu acho que desistir não é opção. Eu acho que vai com medo mesmo. Faça com medo mesmo e... Quando vem aquela vozinha, né, eu costumo dizer assim, é real. Você fala, Deus não fala? Fala. Então, ouça. Mas do outro lado também vai falar. Tem os 2 lados. Então, tenta discernir
E eu costumo dizer em que mesa você está sentando. Por muito tempo eu sentei em mesas erradas, com pessoas erradas, que não tinham o mesmo pensamento que o meu. Então eu ficava em briga constante comigo mesmo. Então comece a olhar que tipo de amigos você tem, que se eles te levam para frente ou te puxam para trás. Então hoje eu analiso muito isso. E vai com medo. Porque quando você entrega a sua vida ali, ó, fala assim, agora é sua, não tem como dar errado. É. Você sabe que esse dia aconteceu um negócio, eu tava conversando, até postei sobre isso, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia bacana que você fala, poxa, se eu fizer isso aqui vai ser E aí legal. você abre tua boca, o outro vai e faz. Não, até nem é isso, você guarda, né? Mas tem, viu? Tem, não, isso é demais da conta. Vixe, a gente passa Tem aqui gente direto, o André. A inteligentíssima. gente troca uma ideia, o André, aqui, que a gente fala que, nossa, você pensou alto, um já catou, né? Mas às vezes você tem uma ideia guardada, e você, por exemplo, assim, do mesmo jeito tem gente que tira print de eu quero comprar um sapato, tira um print do sapato, só que aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o print continua no seu celular, você não comprou o sapato já saiu de moda também, alguma coisa nesse sentido, né? Essas coisas a gente tem que dar uma eliminada, tem que ver o que realmente você ainda quer para sua vida, se isso aqui ainda existe a possibilidade de acontecer ou não, né? Se você realmente vai dar uma, vamos dizer assim, uma prioridade para isso. E outro dia eu tava vendo que eu queria muito fazer uma coisa, né? E tava na minha cabeça, pô, esse ano eu vou fazer isso. Esse ano, quando chegar nessa data, eu vou fazer isso aqui. E eu não fiz. Você colocou a data? Tinha colocado a data. Aí não fiz. Mas tinha oportunidade de fazer, tinha condições de fazer e não fiz. Não fez. Passou. E ficou lá, como se fosse o print lá guardado na nossa mente. Deus. Chegou no outro ano, falei, não, mas esse ano eu vou fazer, esse ano vai dar certo, tal. E também não fiz. Esse ano não fiz. Aí chegou uma pessoa e fez. Você ficou... Nossa. É o que eu tô te falando, é a ideia. Senhora. Se você... E ele não me ouviu, ele não sabia mas que eu ia fazer, alguém vai criar. Ele fez, né? Alguém E eu falei, meu Deus do céu, não é possível. É sobre isso. Fica aguardando que sempre tem alguém que vai sair na sua frente. Se eu não voltasse a fazer, alguém ia estar fazendo. Né? E alguém sem a experiência que eu tenho. Então, com certeza essa pessoa que está fazendo, que você não lançou a ideia e ele lançou, não tem a experiência que você tem. Com certeza você teria muito mais habilidade para fazer isso. E aí você olhou com isso e falou assim, caramba, ele fez, eu não fiz. Nossa, mas me deu foi uma das últimas vezes, assim, talvez, que eu fiquei tão triste, mas tão decepcionado comigo. A maioria das pessoas fazem isso. A Deus maioria. Eu sou uma pessoa muito... Se eu falar que eu vou fazer. E eu vou fazer bem feito. Não brinco, assim. Não. E quando eu mentalizo, eu vou. E aí eu costumo fazer assim, ó. Cada 3 meses eu coloco na lista 5 itens. Geralmente eu faço 10, tá? Mas coloca aí 5 para você começar. O que você quer para sua vida? Número 1. O que você quer para sua vida? Número 2. O que você quer para sua vida? Número 3. Você colocou data, certo? Mas você não efetivou, de fato, o que você queria fazer. O que aconteceu que você não fez? Não, eu simplesmente não fiz, eu deixei de fazer. Falei, não, depois eu faço. Segundo plano. Você não pôs em primeiro plano. Depois, você viu? Isso é um plano. É um planner, vamos dizer assim. Você vai fazer 5 itens. Seja 3. Se for difícil 5, coloca 3. Quando você executar a primeira, você põe a segunda em primeiro. Isso eu faço e dá muito certo. Eu faço com 10 até. E aí vai subindo. Isso eu vou executar em 1 mês. Eu faço isso com as meninas na loja também. Isso com as meninas eu faço para 3 meses. Um com 1 mês, um com 2, um com 3 meses. Por quê? Isso exige... Você vai focar somente no primeiro. O que aconteceu? Você só criou na tua cabeça. Aí eu vou fazer. Até aquela data eu faço. Só que você não colocou ele como prioridade. A prioridade eram as outras coisas. Isso não foi prioridade. Sim. Então você vai colocar a prioridade. O que você vai fazer?
falando que tá sem, Tá sem som. O pessoal falava aqui, tá sem som, cortou o som. Voltou? Voltou? Sou muito grata pela sua vida, Milton. Sou muito grata pelo nosso encontro novamente. Tá com som? Tá dando certo? Pelo convite. E é isso que eu quero passar realmente. Que as pessoas possam ver Deus através de mim. Para mim é um privilégio imenso. E é só sobre Ele. A minha vida é sobre Ele. E eu sou um canal dele hoje. E poder levar isso para outras pessoas é muito gratificante. É muito difícil falar dele, né? Sim. E não começar a tremer toda aqui e falaria um podcast todinho só dele. E eu vivo hoje para isso. E eu falo que a minha vida é dele, ele me direcionar para sempre, até o nosso encontro. É isso aí. É isso aí. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente saber que aquilo que a gente fizer aqui na Terra, aquilo que a gente construir aqui na Terra, é para esse encontro, né? Sim. É a meta que a gente tem, o objetivo que a gente tem é ter esse encontro. Exatamente. Parabéns por tudo mais uma vez, que Deus te abençoe muito, você, sua família. Maravilhoso, esse lugar é lindo, gente. Tô encantada com isso aqui. Eu ganhei uma caneca. Água de milhões. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado de coração, pessoal. Se inscreva aqui no canal, acompanhe a Érica nas redes sociais para você saber mais informações também, para você participar dessas mentorias que tem mudado a vida de muita gente, né? Famílias estão sendo mudadas aí, transformadas com tudo isso que está acontecendo, essa transformação do bem, e principalmente, né, a gente saber de tudo isso que ela passou e que ela está compartilhando e ajudando todos aqueles que estão juntos acompanhando aqui esse podcast, e que vai poder também ter essa virada de chave na sua vida, seja a vida financeira, seja a sua vida pessoal, profissional, para que com certeza a gente possa ter sempre as novidades por aí, tá bom? Sim. Deus abençoe você. Amém. Oi, Ítalo, um abraço para você, meu irmão, tá Deus bom? Tudo de bom sempre. Também. Família Filmix. Galera aqui, deu uns cortezinhos no final aqui, depois a gente vai ver o que aconteceu, mas foi a última parte aqui, tá bom? Agradecer de coração. Próxima segunda-feira, confesso para você que eu estou um tanto quanto com medo, mas iremos fazer um podcast aqui com a Ana Paula do canal Assombrado. Meu Deus. Eu tenho coragem ou não tenho? Você vai saber. André tem coragem? Vamos saber. Vamos ter algumas coisas que vão acontecer aqui, tá? A Nay Lima também vai estar junto com a gente aqui ainda esse mês, para poder falar, eu não sei se o jeito certo é paletas de cores? Paletas. A gente vai estar falando, ela que é uma consultora de moda, né, e tal, de estilo e tal, maravilhosa. Amo. E ainda a nossa querida Flávia Ferraz também nesse mês, a cantora, que a gente vai estar fazendo esse mês especial, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amei. Até a próxima segunda-feira, Érica. Até. Tudo de bom. Obrigada. Tamo junto sempre. Valeu, pessoal. Família Filmix, valeu. Um abraço. Boa semana. Tchau, tchau.